aqui eu vou te contar, né, o porquê que você tem obesidade, qual que é a função do sobrepeso na sua vida. Então, vem comigo aqui para minha casa. Imagine que você está aqui sentada na minha frente, né? Ou puxa aí a sua cadeira e senta na sua melhor poltrona, no seu sofá favorito, na parte do seu sofá que você gosta. Aqui no meu sofá, esse lado aqui é sempre o meu lado favorito. Então vamos lá. O sobrepeso, ele tem uma função na sua vida. E qual que é essa função do sobrepeso? Para que a gente realmente possa entender isso, como é que funciona e por que você tem esse excesso de peso, ele vem para a nossa vida como um mecanismo de proteção. Então, lá na sua primeira infância, você sofreu algumas traumatizações, eventos traumáticos que o seu corpinho como criança não soube lidar com aquela carga excessiva de estresse. E por conta disso foi criando um mecanismo de defesa. Então eu quero que você pare e pense assim comigo. Coloca aí a sua imagética para criar essas cenas conforme eu for falando. A gente, sempre quando a gente vê um bebê, e ele é mais gordinho, ele é mais fofinho, não dá vontade de pegar e abraçar aquele bebê, de apertar as bochechas, de beijar ou de morder ele? Então, aquele bebê, ele está se protegendo, o corpinho dele está criando um mecanismo de defesa. Ele está sendo mais cheinho justamente para receber esse afeto. Então, se lá na infância você aprendeu dessa forma, automaticamente na vida adulta você está usando o seu sobrepeso também como mecanismo de proteção. Já viram aquele ditado, né? Depois que casa, a pessoa engorda. Então, muitas pessoas, sim, depois que casaram, ficaram no sobrepeso. Ou tem outros casos que são quando a mulher engravida, né, da primeira gestação e acaba engordando depois disso. Ou até mesmo, não na primeira gestação, mas na segunda gestação. Acontece também de quando a gente perde alguém. Sim, quando você tem um luto na família ou você perdeu alguém muito importante para a sua vida, acontece de você começar a engordar. E por que isso está acontecendo? Lembra que eu falei lá da fase do bebê? Que ele sentiu a dor do abandono e para se proteger daquela dor do abandono, por conta que a mamãe em algum momento abandonou, e aí não é que a mamãe abandonou ele de fato, tá? O que pode ter acontecido na maioria das vezes é assim, a mamãe teve que sair para trabalhar, a mamãe foi mais ausente, a mamãe teve que colocar na escolinha muito cedo, a mamãe teve que fazer tarefas domésticas enquanto ele estava lá no berço chorando e não podia dar atenção. Então, são pequenos eventos que vai acontecendo diariamente na vida daquele bebê que vai registrando aquela dor. E aí, para se proteger, o seu próprio organismo vai criando um mecanismo de defesa. Lembra que eu falei para vocês que o nosso cérebro, ele vai trabalhar em função de nos proteger? A gente esquece eventos quando ele é muito, muito, muito dramático, né? Então, tem cenas na sua infância que você não lembra, justamente porque o seu cérebro ele vai apagando isso. Ou seja, ele faz isso justamente para nos proteger, para que a gente possa realmente ter funções mais benéficas ali. Então, ele sempre vai deixar algum evento, tanto positivo quanto negativo, que seja de relevância para você, que de alguma forma aquilo te traga algum benefício, seja ele positivo ou seja ele negativo. Então, quando a pessoa casa e ela começa a engordar, o que aconteceu? Provavelmente naquele casamento está acontecendo algum evento semelhante ao que aconteceu na infância. E aí, por via das dúvidas, a pessoa repete esse padrão. E aí, vou dar o exemplo do casamento, o que acontece? Às vezes está discutindo com um companheiro, às vezes não está tendo uma relação muito boa, ou às vezes está sentindo que aquele companheiro está afastado e o relacionamento não está legal. E aí, a pessoa não consegue nem perceber que esse casamento não está legal. Ela não consegue nem perceber que precisa fazer mudanças. E aí, o que acontece? Por mecanismo de defesa, ela começa a se sentir entristecida e vai descontando na comida, né? E aí, na maioria das vezes, tem pessoas que nem precisam descontar na comida, conseguem aumentar o peso até mesmo fazendo dieta. E aí não entende por que isso está acontecendo.
Isso também acontece quando a pessoa é mãe. Quando você é mãe de primeira viagem e aí você ganha aquele bebê e depois da sua gestação você não consegue voltar ao peso que você tinha, por que isso está acontecendo? Na maioria das vezes isso não acontece assim que o bebê nasce. Demora mais um pouco, passa ali uns 2 anos, aí a pessoa começa a engordar. Provavelmente aquele bebê ativou em você um gatilho. O gatilho que te aconteceu lá na infância. E aí, olha que coisa de louco, né? Eu vou contar um relato para vocês de como que isso aqui é bem doloroso. Eu tinha uma cliente que ela tinha exatamente essa questão com excesso de peso. E aí ela relatou que identificou, né, conforme a gente foi fazendo as sessões, que lá na primeira infância dela, a mãe dela precisou trabalhar muito, por conta que houve uma separação do pai. E então a mãe dela acabou fazendo a função de pai e mãe, indo trabalhar e deixando ela com as tias. Quando ela ganhou o neném, ela fez ao contrário da mãe. Ela deixou de trabalhar para cuidar do filho dela. Só que a consequência foi, a mãe dela também veio para auxiliar, cuidar do bebê. E quando a mãe dela veio para ajudar, ativou nela o gatilho. E sabe qual foi o gatilho inconsciente que ativou nela? Foi a seguinte coisa: a minha mãe não cuidou de mim, mas agora ela tem tempo e disponibilidade para cuidar do meu filho. Então, por mais que você tenha aí uma ferida aberta, a sua criança interior ela não vai entender que agora você é adulto e que você precisa de ajuda, às vezes no período puerpério, né? Que você precisa ali de alguém para te ajudar com a criança e tal. Só que isso foi tão automático e estava tão enraizado nela que automaticamente ativou ali as dores. E aí, conforme a gente foi conversando na sessão, a gente foi conseguindo liberar esse peso. Então, eu quero que você pare para refletir. E a pergunta que eu te faço é: como que foi a sua primeira infância? E claro, nosso corpo ele trabalha em forma de mecanismo de defesa. Então, ele cria mecanismo de defesa e, em paralelo a isso, ele vai te trazer recursos, né? Quais são os recursos dessas pessoas que têm o sobrepeso? Provavelmente são as pessoas que mandam muito bem na cozinha. Sim, elas têm o dom de cuidar do outro. Porque lá na primeira infância não teve alguém para cuidar dela. Então ela aprendeu a desenvolver essa habilidade para manter as pessoas por perto. Então são pessoas que são ótimas na cozinha, podem desenvolver um trabalho com a culinária. São pessoas que conseguem entender a dor do outro. Sabe quando você vai conversar com alguém e a pessoa nem te falou nada, mas você consegue sentir ali que não tá algo legal? E talvez a pessoa pode até estar sorrindo, alegre, pra cima, só que você fala assim: não, vai, o que tá acontecendo? Então, eu tenho essa habilidade, mesmo não tendo excesso de peso, porque depois a gente tem outros mecanismos de defesa que vai desenvolvendo ao longo da nossa infância, né? E como é que a gente desenvolve esses mecanismos de defesa? A gente desenvolve ele do 0 ano, ou seja, desde a concepção, da gestação ali, onde o papai e a mamãe fizeram as coisas, até os nossos 7 para 8 anos, tá? Então é nessa fase inteira que a criança desenvolve as suas habilidades. E com isso a pessoa vai criando, são pessoas muito bem comunicativas, são pessoas às vezes que são desastradas com as mãos, ou seja, até consegue articular com a mão, mas esbarra nas coisas e quebra, então tem essa desenvoltura também. São pessoas que vão falar sempre no diminutivo. Sabe aquela pessoa que quando vai falar com a criança, ela fala bem assim: ai, que coisa fofinha, e muda o tom de voz? Ou até mesmo faz uma voz infantilizada? Sim, essa pessoa também tem essa característica, ou seja, essa pessoa provavelmente também tem essa dor do abandono aqui dentro dela instalada. E aí, se não fecharmos essa ferida, automaticamente você vai viver nesse loop. E como que é o processo de fechar a ferida? Sim, dentro de um processo terapêutico a gente consegue trabalhar questões específicas para você, porque cada ser é único, tá? E a gente trabalha essa ferramenta. Só que aqui eu quero trazer para você mais a nível de consciência.
Eu quero que você se auto-observa. E além dessas praticidades, a pessoa ela vai ter muita facilidade para lidar com pessoas, ela vai gostar de trabalhar em público. Então, se você trabalha em contato com pessoas, por exemplo, no RH, você vai estar ali lidando com pessoas, escutando, vai ser pessoas que têm que ter uma boa audição, são pessoas que vão estar ali trabalhando num telemarketing, por exemplo, que tem a facilidade da comunicação e da audição ao mesmo tempo. Então, tudo isso vai ter, né, algumas funções. Pessoas que trabalham também com a área da saúde, sim! Ou seja, não é à toa que eu tô aqui trabalhando com a área da saúde, né? Profissionais da área da saúde como enfermagem, médicos, todos eles têm um pouco dessa dor latente, porque vai buscar o mecanismo de defesa, ele é ativo, né, constante na nossa vida enquanto a gente não fecha essa ferida, e aí a pessoa vai sempre olhar para o outro, vai sempre querer preferir cuidar do outro. Então, o processo que a gente está fazendo aqui de você cuidar de você mesmo também é um passo adiante para você curar e fechar essa ferida emocional. E no processo terapêutico, a gente, para fechar uma ferida emocional de fato, a gente tem que fazer um exercício específico para você e para a questão que você está ali no seu sobrepeso, identificar de fato a raiz, tá? Porque às vezes pode ter sido a mamãe que realmente foi trabalhar e a criança não entendeu. E aí, será que seus pais são de fato culpados por isso? Não, não existe culpado. A culpa é um sentimento secundário. Então, se você não julga eles, não vai existir um culpado. Então, o processo que acontece é, eles deram o melhor que eles podiam. Na maioria das vezes, quando os nossos pais saem para trabalhar, eles estão fazendo o melhor que eles podem justamente para nos dar comida, para nos dar ali um bom lar, um conforto. E tem outros casos também que essa ferida não acontece só quando os pais vão trabalhar. Na maioria das vezes é quando você tem muita irmão. Sim, pode acontecer de ativar essa ferida em você quando você ganha um irmão. Principalmente se você tem 2 a 3 anos de diferença do seu irmão. Com certeza você vai ter aí essa ferida latente em você, tá? Então, a função do sobrepeso na sua vida é te proteger. E aí agora eu te pergunto, né? Em qual área da sua vida você está se protegendo? Em qual área da sua vida você está aí com essa pochetezinha empurrando a vida com a barriga? Em qual área da sua vida você não está querendo olhar para isso? É no seu relacionamento? É no seu profissional? A empresa que você trabalha, você está ali só empurrando, não está aguentando mais? Ou é com você mesmo? É para suas questões internas que você não está olhando? Será que tem alguém no seu convívio que está ativando a sua dor? Porque na maioria das vezes tem pessoas na nossa família que sim, que elas ativam as nossas dores. A nossa mãe ativa nossas dores, os nossos irmãos ativam nossas dores, nossos tios também ativam a nossa dor. Aquelas pessoas que a gente mais conviveu na infância, sim, eles ativam as nossas dores. E mesmo quando você não convive com ninguém que participou ali da sua infância, mas a verdade é que tem outras pessoas que a gente coloca na nossa vida como amigos, amigos e pessoas que a gente gosta de se manter próximo, seja ela de uma comunidade ou da sua religião, elas também ativam as suas dores. Por mais que você goste daquela pessoa, você tem que começar a olhar para aquilo e ver se aquilo está sendo saudável para você. Então eu quero que você pegue um papel e uma caneta e tenta rever essa aula nas partes que eu fui dando exemplo e quero que você está se imaginando aí aqui sentada comigo. Começa a conversar, começa a falar, nossa, Keila, isso daí fez sentido. E aí eu te pergunto, como é que você se sentiu referente a isso? Como é que isso toca em você? Porque a verdade é, a gente tem essa dor do abandono. E aí, em paralelo a isso, a gente vai se auto-abandonando em vários aspectos. Você como... Vou dar um exemplo de enfermeiras. Você como enfermeira, às vezes você cuida muito do outro, você abre mão da sua vida por conta de um plantão que é muito extenso. E às vezes você não cuida de você bebendo água. Às vezes você não cuida de você numa boa alimentação.
Então, todo mecanismo de defesa, ele tem os seus benefícios, porque você hoje é uma boa pessoa comunicativa, você é uma pessoa carinhosa. Sabe aquelas pessoas que gostam de contato, de abraço, de beijar, que já chega num lugar te abraçando, te beijando? Sim, essas pessoas, elas têm essas feridas emocional. Ah, Kila, mas depois que eu fechar minha ferida eu não vou poder ser assim? Não, você vai poder ser assim. Só que agora você vai ser uma pessoa consciente das suas dores internas. E quando a gente toma consciência das nossas dores internas, fica muito mais fácil a gente saber se colocar em algum lugar. Quando você se coloca quando você tem essa dor interna consciente e restaurada, você não se coloca num relacionamento que você não dá e recebe ao mesmo tempo. Porque na maioria das vezes, pode ser que você seja aquela pessoa que cobre do seu parceiro. Mas será que você está dando o melhor de si também para o seu relacionamento? E vice-versa? Porque é muito fácil, né? Falar assim, nossa, você não tá me dando atenção, você só quer saber de trabalhar, você só quer saber de você. Sabe quando isso acontece? Olha que louco, né? Isso aconteceu quando eu comecei a cuidar de mim, do meu corpo, do meu interno, ativei essa dor no meu parceiro. Por conta do quê? Porque ele via que eu tava cuidando muito de mim e não tava dando atenção pro nosso relacionamento. E não é que eu estava dando atenção pro nosso relacionamento. Exatamente, eu estava cuidando de mim em função do nosso relacionamento, porque eu era uma pessoa ciumenta. Sim, se você é ciumenta, você tem essa dor latente em você. Então, comece a olhar para isso, né? E, em consequência disso, o ciúmes, ele vem como um mecanismo de defesa justamente para aquilo. É como se a pessoa falasse assim, ela vai me abandonar. Qualquer pessoa que vir, ela vai me trocar por isso. E aí vem junto com uma outra dor emocional também, que é a dor da troca. E então eu quero só que você reflita, anote aí. E por que eu tô pedindo para você anotar? Porque quando a gente escreve, fica muito mais fácil do nosso cérebro entender e racionalizar o que aquilo está acontecendo na nossa vida. Combinado? Então, a função do sobrepeso na sua vida é justamente essa, te proteger, fazer você acumular carga excessiva de estresse, sim. Sabe aquele tipo de pessoa que briga, não fala nada, depois fica com aquela briga interna na cabeça e guarda pra si? Sim, isso se chama uma carga excessiva de estresse que não foi liberado. A pessoa não falou tudo aquilo que ela gostaria, a pessoa não xingou o outro de tudo aquilo que ela gostaria. E, em consequência disso, aquela pessoa engoliu para dentro de si uma raiva. E aí a raiva também é um mecanismo de defesa que fica internalizado e que também pode vir como um excesso de peso. Então, já aconteceu de muitas vezes, em algumas das minhas sessões, eu fazer com algumas das minhas alunas e das minhas clientes um exercício de liberação da raiva e sim, elas perderem alguns quilos só por fazer um exercício. Então, imagine quando você já pratica um exercício físico. E aqui, algumas pessoas não vão entender que tipo de exercício que eu estou falando. É que eu tenho exercícios físicos da educação física e eu tenho um exercício que eu trabalho no emocional. Então, quem já passou comigo, né, na terapia, quem já fez sessões comigo, vai entender um pouco mais. E quem já fez mais de 2 ou 3 sessões, tá? Quem só passou comigo na primeira sessão foi só uma anamnese que você fez e que a gente identificou ali algumas traumatizações, alguns problemas emocionais. E na segunda e na terceira que eu já começo a aplicar os exercícios. Então, a verdade é que tem exercício pra gente fazer para liberar essas cargas excessivas de estresse. Pessoas que fazem massagem, que tocam exatamente alguns pontos do nosso corpo, também têm essa habilidade de liberar essas traumatizações. Só que não torna você consciente. Você ir lá no massagista e fazer a sua massagem, ele vai tocar em alguns pontos do seu pé, ele vai tocar em alguns pontos do seu corpo, que vai ativar a liberação dessa traumatização. Só que a verdade é que você não vai ter consciência dela. A verdade é que você não vai entender qual foi a raiz dela. Então, no meu processo, eu faço justamente diferente por conta disso. Então, eu quero que você tome essa consciência e parabéns por você estar aqui, parabéns por você se permitir. E aí eu quero que hoje lá no grupo você comente pra mim, né? Qual é a sua habilidade?
comunicação, é o acolhimento. Sabe aquela pessoa que acolhe todo mundo, que você chega no lugar, ela já tá ali sorrindo, falando com você, bem comunicativa? É você essa pessoa ou não? E aí, comenta lá pra mim qual é os seus recursos, o que essa dor trouxe pra sua vida de recurso. Você cuida tão bem do outro, porque, cara, se você cuida tão bem do outro, você é capaz de fazer o dobro por você. Porque a gente lembra aquele ditado do avião? Quando o avião tá pra cair, primeiro a gente coloca a máscara na gente, pra depois colocar no outro, porque senão a gente não consegue salvar o outro. Então, se você já consegue visualizar que você tem uma habilidade incrível de cuidar das pessoas, imagine se você já tem uma habilidade incrível de fazer uma boa refeição quando você vai receber os seus amigos, as pessoas que você ama, imagine quando você vira essa chave pra você. Cara, eu falava assim, eu detesto fazer comida e tal. Eu tinha essa função, né, tipo, de falar que não gostava de cozinhar. E quem me conhece há mais tempo já me ouviu falar isso, tipo, eu detesto ir pro fogão e tal. Só que quando eu recebia visita na minha casa, eu fazia uma comida perfeita. Eu fazia uma comida top. Cara, e quando eu virei essa chave, eu falei assim, mano, se eu faço o melhor pro outro, se eu dou o meu máximo pra alguém, imagine pra mim. Então é isso que eu quero que você tome consciência. E falando em comida, pessoas que têm essa dor latente, vai sempre preferir um cafezinho bem doce, vai sempre preferir comidas que são mais macias. Então, por exemplo, macarrão, tudo que envolve massas, tá? Vai ser bem característica dessa pessoa. Vai gostar de roupas coloridas, estampas bem florais. Vão gostar de perfume doce, tá? Então, tem inúmeras características. Então, quando eu tô conversando com você numa sessão e eu pergunto assim, qual que é o seu perfume? Qual que é a sua comida favorita? Pode ter certeza, eu tô investigando em você. Eu tô te investigando pra saber se você tem essa dor, sem precisar te fazer perguntas dolorosas, tá? Então, um beijo pra você. Fique com essa reflexão. Espero que você tenha gostado dessa aula, porque essa aula ela foi pra te trazer consciência, tá? E depois comenta lá comigo qual que é a dor que tá aí latente.